O átomo é a unidade fundamental da matéria, o que significa dizer que toda matéria é constituída por átomos. Portanto, conhecer o átomo e o mundo atômico é o princípio básico para compreender a tecnologia moderna. Até algumas décadas atrás, considerava-se que átomo era a menor parte em que a matéria poderia ser dividida. No entanto, posteriormente, descobriu-se que o átomo é subdividido em partículas ainda menores, localizadas em duas regiões básicas, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é constituído de prótons, com cargas positivas, e pelos nêutrons com cargas neutras. Os nêutrons eles estabilizam o núcleo, uma vez que cargas de mesmo sinal se repelem. Em torno do núcleo está localizada a eletrosfera, onde estão distribuídos os elétrons com cargas negativas. A eletrosfera é dividida em camadas eletrônicas num total de 7, onde se encontram os elétrons. Os elétrons negativos são atraídos pela carga positiva dos prótons do núcleo, ficando ao seu redor na eletrosfera. Quanto mais próximo do núcleo estiver o elétron, menos energia ele possui, e quanto mais afastado, mais energia terá. Como a carga do elétron deve ser igual à carga do próton, num átomo em seu estado fundamental, para haver um equilíbrio eletrodinâmico, no átomo existe a necessidade da anulação ou neutralização das cargas elétricas. Nesse processo de equilíbrio, as cargas positivas do núcleo e as cargas negativas da eletrosfera devem ser as mesmas. Para isso, os elétrons podem mudar de camadas o nível eletrônico. Para se afastar do núcleo, precisa ganhar energia, e para se aproximar, deve liberar energia. É muito importante destacar que cada elemento da natureza é formado por um número específico de átomos, o que os diferencia. As características de cada elemento podemos observar com clareza na tabela periódica. A descoberta das cargas elétricas por Tales de Mileto na Grécia Antiga foi fundamental para a evolução tecnológica dos tempos modernos. A energia elétrica é a capacidade de uma corrente elétrica realizar trabalho. Essa forma de energia pode ser obtida através da energia química ou da energia mecânica. A energia elétrica é obtida da aplicação de uma diferença de potencial entre dois pontos de um condutor, gerando uma corrente elétrica entre seus terminais. A corrente elétrica é um fluxo de elétrons livres que circulam por um condutor quando entre suas extremidades houver uma diferença de potencial, a qual chamamos de tensão. A facilidade ou dificuldade com que a corrente elétrica atravessa um condutor é conhecida como resistência. O sentido da corrente elétrica pode ser real, do negativo para o positivo, ou convencional, do positivo para o negativo. A relação entre a corrente elétrica, a tensão e a resistência pode ser explicada através da lei de Ohm, onde, conhecendo-se dois elementos, pode-se calcular o terceiro. Conhecendo essa lei e sabendo aplicá-la, são os primeiros passos para entrar no mundo da eletricidade e da eletrônica. A corrente pode ser contínua quando os elétrons se movimentam num único sentido. Se os elétrons se mudam de direção constantemente, estamos falando de uma corrente alternada. Na prática, a diferença entre elas está na capacidade de transmitir energia para locais mais distantes. A corrente alternada não perde muita força no meio do caminho. Já na contínua, o desperdício é muito grande. Isso porque a corrente alternada pode facilmente ficar com uma voltagem muito mais alta que a contínua. E quanto maior for essa voltagem, mais longe a energia chega sem perder força no trajeto. São sólidos geralmente cristalinos, de condutibilidade elétrica intermediária entre condutores e isolantes. Quando puros e cristalinos, a temperatura muito baixa, são excelentes isolantes. Tornam-se condutores se consideravelmente aquecidos. Em semicondutores, são em muitos pontos semelhantes aos materiais cerâmicos. Seu emprego é importante na fabricação de componentes eletrônicos, tais como diodos e transistores. Antigamente, os diodos eram volúveis em componentes como o aspecto de uma lâmpada. O funcionamento do diodo não é muito simples. As suas dimensões são pequenas, cerca de 1 cm de comprimento. Se cortássemos um diodo, iríamos encontrar uma estrutura do tipo seguinte: tipo P, ânodo, tipo N, cátodo. O diodo deixa passar corrente elétrica no sentido P para N e não deixa passar corrente no sentido oposto. Chama-se a este fenômeno retificação, transformação e corrente alternada em contínua. Todo transistor possui 3 terminais, que são as perninhas. Um dos terminais recebe a tensão elétrica e o outro envia o sinal amplificado. O terminal do meio é o responsável pelo controle desse processo.
pois a corrente elétrica entra e sai pelos outros dois terminais, somente quando é aplicada a tensão elétrica ao terminal do meio. As portas lógicas são os componentes básicos da eletrônica digital. Elas são usadas para criar circuitos digitais e até mesmo circuitos integrados complexos. As 7 portas lógicas. Porta AND é a porta da multiplicação lógica. A saída da porta AND vai ser a multiplicação lógica das entradas. Porta OR é a porta da soma lógica. Sai nível 0 quando todas as entradas forem 0. Porta NOT é a porta inversora. Ela inverte os valores de entrada. Se entra nível 1, ela passará para nível 0. Se está passando nível 0, ela passará para nível 1. Porta NAND é a combinação de uma porta AND e uma porta NOT. Ela vai pegar os resultados da porta AND e alterar todas as saídas. As saídas que daria 0 vai passar para 1 e o que daria 1 vai passar para 0. Porta NOR é a combinação da porta OR e a porta NOT. Ela vai pegar todos os resultados da porta OR e alterar todas as saídas. As saídas que daria 0 vai passar para 1 e o que daria 1 passará para 0. Porta SHORT. Quando todas as entradas forem iguais, vai sair 0 e quando todas as entradas forem diferentes, vai sair 1. Porta XNOR é a combinação com a SHOR e a NOT. Vai alterar todas as saídas que daria 0, vai passar para 1, e o que daria 1 passará para 0. Representação de um projeto de circuito combinacional. O circuito combinacional é constituído por um conjunto de portas lógicas, as quais determinam os valores de saída diretamente a partir dos valores atuais de entrada. Pode-se dizer que um circuito combinacional é a operação de processamento das informações, que pode ser especificada por álgebra booleana ou por mapa de Carnot. Temos um projeto aqui, que é um projeto de um circuito lógico com 3 entradas, cuja saída será nível alto apenas quando a maioria das entradas forem nível alto. Os passos para o projeto é entender o problema, analisar as informações, dar o nome às variáveis de entrada e saída, determinar a tabela verdade, obter as equações simplificadas a partir de mapa de Carnot, desenhar o circuito e fazer os testes. O latch e o flip-flop são basicamente memórias de 1 bit. São memórias que guardam um valor booleano. Além de ter as entradas influenciando as saídas, as próprias saídas influenciando os próximos estados. Aqui temos um latch SR, set e reset. É constituído por portas NOR, e podemos ver que temos uma malha de realimentação, que é quando temos a saída entrando de volta e fazendo alguma operação no circuito. O flip-flop e o latch sempre terá uma saída Q e uma saída Q barra, que sempre será o inverso da saída Q. Quando Q for 1, Q barra será 0, e quando Q for 0, Q barra será 1. No latch que estamos vendo aqui, temos duas entradas, a entrada set e a entrada reset. Quando coloco meu set para 1, minha saída Q vai para 1. Quando coloco o meu set novamente em 0, minha saída Q continuará em 1, pois armazenou o bit. Quando der um pulso no reset, meu Q vai para 0, pois agora armazenei o bit com o valor 0 na saída. Quando o set e o reset estiverem ambos em 1, ocorrerá um erro lógico, pois as duas saídas serão 0. Circuitos sequenciais são aqueles que têm a saída dependendo das variáveis de entrada e de seus estados anteriores, que permanecem armazenados e que operam sob o comando de uma sequência de pulsos, clocks. No flip-flop temos a entrada para o clock e duas saídas Q e Q barra. Quando falamos de clocks e circuitos sequenciais, temos que entender apenas um conceito, que as saídas se alteram de acordo com a entrada, apenas quando damos um pulso no clock. Flip-flop RS básico. Consiste no tipo mais básico de flip-flop, onde temos as duas saídas, Q e Q barra. Suas variáveis de entrada são um set e um reset, onde o set seleciona o nível lógico 1 na saída do circuito, e o reset que seleciona o nível lógico 0 na saída Q barra. Na tabela verdade, quando for 0 e 0, sairá o Q anterior, quando for 0 e 1, sairá 0, quando for 1 e 0, sairá 1, e quando for 1 e 1, ocorrerá um erro lógico. RS com entrada de clock. Partindo da mesma lógica do flip-flop RS básico,
A única alteração em sua composição é a entrada de um clock, que é a peça fundamental para o circuito, pois quando ativo, ele altera a saída de acordo com as variáveis de entrada. Aqui temos a entrada de clock, que quando possui nível lógico 1, permite o funcionamento do RS básico em si, e quando ele apresenta nível lógico 0, ele apresenta na saída o último estado nas entradas. Na tabela verdade, quando for 0 e 0, sairá o que é anterior, quando for 0 e 1, sairá 0, e quando for 1 e 0, sairá 1, quando for 1 e 1, ocorrerá um erro lógico. Flip-flop JK. O funcionamento do JK nada mais é do que um flip-flop RS realimentado, conforme a figura. No caso J igual a 1 e K igual a 1, sairá o que é anterior legado. É necessário que a entrada de clock volte à situação 0 em um tempo conveniente após a aplicação das entradas. Caso contrário, a saída sairá em constante mudança, oscilação, provocando uma indeterminação. Este tempo deve levar em conta o tempo de atraso de propagação de cada porta lógica. Como temos ali a tabela verdade, quando J e K forem 0 e 0, sairá o que é anterior. Quando for 0 e 1, sairá 0. Quando for 1 e 0, sairá 1. Quando for 1 e 1, sairá o que é anterior legado. Flip-flop JK com preset clear. Aqui temos as entradas de duas novas variáveis, o preset e o clear, que determinam o funcionamento do flip-flop, onde o preset seleciona o nível lógico 1 na saída independente do que está nas entradas, assim como o clear seleciona o nível lógico 0 na saída independente do que está nas entradas. Na tabela verdade, quando o clear e o preset estiverem 0 e 0, não será permitido. Quando for 0 e 1, sairá 0. Quando for 1 e 0, sairá 1. E quando for 1 e 1, o funcionamento será normal. Uma importante observação é o uso das portas inversoras antes das entradas, preset e clear. E por isso tivemos os resultados obtidos na tabela verdade. Podemos então concluir que quando as entradas preset e clear forem iguais a 1, o flip-flop apresentará as mesmas características de um flip-flop JK. Flip-flop JK mestre-escravo. Este tipo de flip-flop foi desenvolvido para resolver um problema característico do flip-flop JK, que é a alteração das entradas quando o sinal de clock for 1, alterando as saídas até que o clock seja 0. Visando corrigir este erro, foi desenvolvido um circuito que, conforme é dado o pulso no clock, suas entradas são bloqueadas e a saída só é fornecida quando o pulso desse clock é 0. Em registradores paralelo serial é obrigado a usar flip-flop, entrada assíncrona. Temos entrada paralela, uma saída serial, uma entrada de clock e duas portas de controle, enable e reset. A porta enable usada para armazenar o sinal que está entrando, converter para serial. Enable 1 e entrada for 0, tenho 1 saindo do NOT, 1 entrando no 7. Como o 7 é invertido, eu tenho 0 na saída do flip-flop, porque ele é assíncrono, independente do clock. Se tenho 1 na entrada, 1 no enable, a saída do NOT é 0. O 0 setou o flip-flop, porque 1 na saída. Então, armazenei esse 1 no flip-flop, por isso é assíncrono. Se tiver uma informação paralela na minha entrada, com 4 botões, e quero ler os 4. Se eu tenho 1, 1, 0, 1, se eu der um clock disable, essa informação entra para dentro do flip-flop. O primeiro tem 1, o segundo tem 1, o terceiro tem 0, o quarto tem 1. Então essa informação está armazenada no flip-flop. Eu tenho o primeiro bit na saída, que está 1. No próximo pulso de clock, pego a informação que está aqui dentro. Eu desloco todos para a direita, assim eu vou tendo a saída serial. E quando eu der o primeiro pulso de clock, tudo se desloca para a direita. Vou ter a saída 0, representando o segundo bit. No próximo pulso de clock, vai para 1, porque é o próximo bit que vai sair. No próximo pulso, continua 1, porque vai se deslocando. Se eu der mais um pulso, vai zerar, porque não tem mais informações entrando. Existem vários tipos de memórias. Memória RAM, ela armazena a gravação e regravação de dados, mas quando o usuário desligar o computador, perde todos os seus dados. A respeito do funcionamento dos componentes da memória, vamos ao percurso das informações pelos componentes e ao papel crucial das memórias. Tudo começa com os
cálculos da CPU. Todos esses dados processados podem ser requisitados para uma operação futura, entrando em cena a necessidade de um componente que armazene temporariamente as informações. Temos então as memórias cache, RAM e o próprio disco rígido, atuando como um único sistema. Como o volume de dados é gigantesco, bilhões de bits por segundo, é necessário em primeiro lugar uma memória extremamente rápida. A solução para isso é a memória cache, que fica acoplada diretamente no processador. Um espaço de trabalho com o mínimo de latência possível. Essa memória é dividida em níveis L1 e L2, sendo L1 a mais próxima do processador e as demais afastadas, com capacidades maiores e maiores latências, passando depois pelos controladores até a memória RAM. Cada memória possui uma pinagem e uma tensão de trabalho. Como exemplo de uma simulação, temos um computador com 1 GB de memória RAM. Se você abrir 5 programas, ele começa a ficar lento, porque encheu sua memória RAM. Daí começa a usar a memória virtual, causando lentidão. Existem dois tipos de memória RAM, estática e dinâmica. DRAM são as memórias do tipo dinâmica. Podemos comportar grandes quantidades de dados. O acesso a essas informações costumam ser mais lentos que as memórias estáticas. RAM são memórias estáticas, são mais rápidas e armazenam menos dados e preços mais elevados. ROM é a memória que permite apenas leitura. Suas informações são gravadas pelo fabricante uma única vez e por isso não podem ser alterados ou apagados, somente acessados. PROMs podem ser escritas com dispositivos especiais, mas não podem mais ser atualizados. EPROM pode ser apagado usando radiação ultravioleta, assim podendo ser reutilizados. EEPROM pode ser apenas apagados através de software com um disparo de energia, que faz uma limpeza total na memória.